Boa noite a todos, boa noite. Mais um encontro aqui maravilhoso. Nesse dia frio, né? Que está aqui em São Paulo, acho que aí no resto do país também. E hoje a gente tem a honra, como sempre, de ter um convidado ilustre. Hoje nós vamos falar sobre o legado de Bert Hellinger, né? Experiência como fundamento de postura e conhecimento. Então, nós temos hoje o nosso convidado Matias Bronk, que com certeza muita gente já conhece, é uma pessoa incrível, tem uma história maravilhosa, junto com Bert Hellinger, e está fazendo um trabalho incrível aí de evolução, de compartilhar esse conhecimento, de trazer coisas boas para nós, né? Então, meu amigo Matias, a palavra está contigo. Bom encontro. Ok. Muito bem, boa noite. Obrigado, Inácio. Sim, quando você me perguntou de que seria esse momento e qual seria o título, né? Eu pensei sobre o que foi para mim a vida de Bert Hellinger, né? E tem muitas coisas escritas e descritas sobre ele na biografia. Foi o último livro lançado. E lembro que contigo, em 2018, a gente estava num evento em São Paulo, né, com os professores da Hellinger na época, a Sophie Hellinger. E Bert Hellinger não veio pela primeira vez para participar de um seminário e depois, no ano seguinte, ele já faleceu. E muitas pessoas falam sobre tudo o que conhecem sobre constelação familiar, ou já leram a respeito de Bert Hellinger, né? E a maioria das pessoas talvez não saiba que nos primeiros 20 anos que Bert Hellinger trabalhava com constelação familiar, o próprio Bert Hellinger nunca escrevia sobre o trabalho dele. No início foram pessoas que literalmente ficaram transcrevendo cada palavra que Bert Hellinger dizia durante os cursos e os seminários, e disso resultou o primeiro livro. E eu acho interessante essa ideia de que Bert Hellinger era uma pessoa muito prática. Prática no sentido de que ele colocava em prática muitas compreensões, mas ele também observava coisas que aconteciam ao estar em contato com as pessoas e ao estar nos cursos e nos seminários com as pessoas que traziam questões e assuntos da vida. Então não era uma teoria que vinha primeiro e que Bert Hellinger difundia. Era primeiro uma experiência com as pessoas, e onde ele teve compreensões que depois ele foi descrevendo cada vez mais até chegar nos livros onde ele descreve mais sobre ordens do amor ou ordens da ajuda, né? Ou sobre ordens do sucesso. Então é curioso, quando olhamos agora para nós, que já conhecemos talvez algo de Bert Hellinger e de constelação familiar, como é que você e eu conhecemos esse trabalho? Foi por um livro? Foi por algo teórico? Ou foi pela experiência? E isso me tocou muito e me moveu muito, inclusive antes de conhecer o próprio Bert Hellinger, porque eu conheci constelação familiar em meados de 2000, em um lugar em Minas Gerais. Então é curioso como conhecemos esse trabalho, como que ele realmente tem seu efeito, né? Porque muitas vezes na nossa mente temos os conceitos ou temos ideias sobre o que é constelação e como funciona uma constelação, e mais do que explicar isso, como é que todos chegaram a conhecer esse trabalho. E esse trabalho é de fato um trabalho que só se conhece fazendo a experiência, ou seja, assistindo a uma constelação, estando numa constelação como representantes, ou inclusive, e eu não gosto muito dessa palavra, mas ser constelada ou constelado, esse impacto que tem essa vivência em nós e no nosso corpo é que é tão intrigante. E para mim, a
forma como eu conheci Bert Hellinger ao conviver com ele por 9 anos, viajando com ele até a morte dele, eu também passei por várias experiências assim. Ou seja, eram as experiências que me traziam compreensões. Então, ter a compreensão vem depois de uma experiência. Para mim, essa é a verdadeira forma fenomenológica. E quando falamos da fenomenologia, ou quando falamos de algo sistêmico, né, parece que isso é uma coisa muito específica, né? Quando uma coisa é sistêmica ou não, ou é fenomenológica ou não. E se eu dissesse para vocês, tudo é sistêmico. Tudo pertence a sistemas, porque sistemas são tudo aquilo que permeia nossas sociedades e comunidades e famílias. E tudo é fenomenológico, porque o fenômeno, como por exemplo agora, o fato que você está me vendo, ouvindo, o fato que você está sentado onde você está, como você está se sentindo hoje, agora, é fenomenológico. E nossa mente, nossa parte mental, racional, não participa da vivência fenomenológica. Nossa mente observa e categoriza, ou nossa mente observa e quer saber mais, ou nossa mente observa e já tem uma imagem, ou tem um conceito, ou tem uma ideia sobre como é aquilo. E a partir das imagens, das ideias e dos conceitos, que nós nos fixamos, né, em várias verdades de como a vida é, como as pessoas são, como todo mundo é. E o interessante é, na verdade, e pelo menos para mim, ao eu estar mais, cada vez mais, na vida, em contato com as pessoas, menos eu tenho certeza de que tudo é assim, menos eu falo para as pessoas, Bert Hellinger disse tal coisa, e por isso é verdade. E eu digo isso como alguém que admira tudo que Bert Hellinger descobriu e trouxe e compartilhou. E o que eu mais admirava nele era com que simplicidade e com que postura ele era ele. Ele não queria convencer ninguém da verdade sobre o trabalho que ele fazia. As pessoas procuravam ele pelo efeito que outros tinham visto e vivenciado, e que isso trouxe mais e mais pessoas à busca de algo que às vezes encontravam no trabalho com Bert Hellinger e na constelação. Mas muitas vezes nós, né, somos muito movidos com nossa ideia de que algo tem uma causa, isso tem consequências, então vamos resolver. E a ideia da constelação familiar em ser um instrumento para nós resolvermos a nossa vida é interessante. Agora, há pouco, no Rio de Janeiro, uma pessoa me disse que ela se deu conta que a vida não é para ser resolvida. A vida não está para ser resolvida. Nós vivemos a nossa vida. Ou, e isso é sim uma observação de Bert Hellinger, será que a vida, isso que é maior que nós, isso que vem de um outro lugar, só passa por nós e nos leva para algum lugar ou para certas situações e vivências? E se nós somos levados e nós somos, talvez, guiados também, o que isso quer dizer sobre todas as ideias que nos fazemos ou todos os conceitos que nós temos? Tá? E uma coisa interessante é a ideia de que nós temos tudo na nossa mão, ou tudo depende de nós. E, na minha observação, com a postura fenomenológica e o trabalho de Bert Hellinger, o que eu fui perdendo cada vez mais eram essas certezas sobre como tudo é e como tudo funciona. E era mais essa observação no momento, conectado ao momento, estando no momento.
quando eu falo isso para você, vocês mesmos podem talvez se perguntar o quanto que nós ficamos presentes no momento e o quanto custa estar no momento. Porque muitas coisas, né, via de regra, acontecem em paralelo na nossa vida e no momento. No momento, alguém da minha família, por exemplo, que está enfrentando dificuldades. Nesse momento que eu também estou passando, talvez, por dificuldades. Ou nesse momento que uma relação que eu estou vivenciando está em conflito. Ou nesse momento que eu também tenho preocupações e outras dificuldades. E a ideia de que isso é resolvido através da constelação ou com essa postura de Bert Hellinger, para mim ela é um pouco mais profunda do que isso. Na postura fenomenológica existe uma coisa que para mim era tão surpreendente ver isso quando Bert Hellinger trabalhava, porque era como se ele esquecesse de tudo que ele tinha acabado de falar, ou ele não citava, por exemplo, as próprias frases dos livros dele, ou ele falava, como já disse várias vezes, ou ele não se colocava nesse lugar de alguém que tinha criado algo e usava isso, e aplicava isso como uma técnica, né? Sim? Como, agora eu vou aplicar em você a mesma coisa que eu apliquei na pessoa que veio aqui 5 minutos atrás. Em cada momento, com cada pessoa, algo acontecia. E isso que acontecia era interessante observar. Porque, às vezes, mesmo sendo temas similares, ou as pessoas achando que se tratava da mesma questão, ou de um assunto, né, que conhecemos, com pai, com mãe, com a família de origem, ou com parceiro ou parceira, a forma que ele olhava ou trabalhava não era igual, não era uma coisa que seguia essa ideia de que é só aplicar, né, as ordens do amor. Porque as ordens do amor não são aplicáveis, elas simplesmente existem. Um pouco como a gravidade existe. E você não precisa se preocupar se a gravidade está aí atuando mais ou menos. E uma das descobertas de Bert Hellinger que, para mim, mais me impressionou e que mais me interessa hoje, e o que ele deixou talvez de legado como eu diria, desafio para nós, compreender mesmo como nós funcionamos, como nós nos comportamos. Sim? Como que vocês se relacionam e eu me relaciono? Como que funciona a nossa consciência, aquela consciência da qual ele falava que não era consciente. E eu, como intérprete dele, sempre tive esse dilema de não poder traduzir melhor esse termo que Bert Hellinger descobriu sobre como que temos esse sentido de nos orientar dependendo do grupo no qual estamos, desde a nossa família de origem para outros grupos, grupos de trabalho, grupos profissionais, grupos de estudo, grupos de várias denominações sociais, como que é interessante perceber o que nós fazemos. Como que nós mudamos o nosso comportamento? Como que você se comporta, né? Agora que você, por exemplo, está aqui no chat, escrevendo para as pessoas. Ou como você se comporta se você estivesse numa sala e ninguém que está lá você conhece. Ou como você se comporta se todas as pessoas que você vê não têm a mesma cor de pele que você é. Ou como você se comporta se você vê que todas as pessoas são vestidas iguais. O que acontece em nós quando algo é similar e parecido com o que já conhecemos? Como que nos comportamos com o que é diferente e o que chega para nós e nós nos sentimos talvez inquietos, agitados, às vezes até ofendidos ou agredidos? Porque é isso que Bert Hellinger observou. E observou como nós, em grupos, atuamos também. E como os grupos nós influenciam. E como que entramos, então, em um conflito, muitas vezes. E esse é o conflito da consciência. Na minha consciência pessoal, eu sei como me comportar e o que fazer para pertencer.
E por isso que pertencimento é a primeira ordem. Pertencimento é tão importante para nós porque eu só sobrevivo pertencendo à minha família de origem, que me protege, que me alimenta, que faz para que eu, né, sobreviva. Vai sobreviver você como um ser humano de 2, 3, 4 anos. Nós somos a espécie na Terra que mais tempo precisa para ficar minimamente autônomo, tá? Eu já sou feliz que minhas filhas sabem se banhar sozinhas, secar sozinhas, alimentar sozinhas, né? Que eu não tenho que dar comida na boca, porque senão nós morremos. Pertencimento não é escolha. Pertencimento é um dado. Nós pertencemos. E para pertencermos, algo em nós nos diz o que fazer, como nos comportar. E isso é não ligado a algo que tem a ver com vontades ou desejos. Isso é algo completamente intrínseco, completamente inato. Eu sei e eu sinto e eu percebo, por exemplo, como meus pais estão, ou como meus pais olham para mim ou falam comigo, e de acordo com isso eu mudo meu comportamento. Hã? Então, vejam como é interessante, quando eu falo para vocês isso, hã? Como que é essa experiência para você hoje? Como que você se vê hoje, depois de ter conhecido, talvez já há muito tempo, algum tempo, a constelação familiar? Como que está seu comportamento hoje? Isso é uma pergunta para todos vocês. Você tem mais ideias e conceitos? Ou você, por exemplo, pergunta mais? Para mim é sempre interessante essa questão, porque na fenomenologia, você olha e você se pergunta: será? Será que é isso? Hum? Nós somos assim mesmo? Isso é a verdade? A única verdade? Ou toda a verdade? Sim? Essa é a verdade? Ou porque está escrito é a verdade? Como que podemos descobrir a verdade? E segundo minha compreensão e aquilo que eu vivenciei junto com Bert Hellinger, uma maneira de se conectar com algo verdadeiro e autêntico é só através do corpo. O trabalho de Bert Hellinger, para mim, não passa tanto pela mente, e sim pelo corpo. O corpo, o corpo, o corpo onde eu sinto uma mudança, eu me sinto diferente. Eu não sinto o mesmo aperto, ou não sinto a mesma dificuldade de respirar, ou não sinto talvez meu coração bater tão forte. Ou, ao contrário, eu de repente começo a sentir mais que algo se contrai, ou que eu estou tensa ou tenso, ou que algo me pesa mesmo entre os ombros, ou nas costas, ou na cabeça, e eu tenho sintomas, porque meu corpo fala, meu corpo me dá um sinal. E para mim, isso é interessante. É interessante observar como, através do nosso corpo e da nossa sensibilidade, nós retomamos esse caminho de observação e de experiência. Observação e experiência. Sem experiência, tudo fica só como um conceito na cabeça e que, às vezes, nos dá muitas certezas sobre quem somos e sobre nossa vida e etc. E isso é muito confortável também, porque Bert Hellinger descobriu isso. Porque um aspecto da nossa consciência pessoal é: se eu sei que eu pertenço, se eu sei que eu faço parte, eu me sinto bem. Sinto bem no sentido de eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro no mundo. Eu me sinto seguro aqui, onde eu vivo, onde eu moro, com as pessoas com as quais eu vivo e eu moro. E nós precisamos disso. Tanto que Bert Hellinger não falava da nossa consciência como algo que a gente podia alterar ou tirar. A boa consciência, por exemplo. A boa consciência existe. A má consciência também existe. E algo que acontece conosco é
que quando estamos perto de algo novo, algo diferente, como vocês se sentem? Algo novo de verdade, como um outro país, com pessoas falando outro idioma, ou um novo lugar onde você nunca foi, e ninguém te avisou, e ninguém te mandou foto, e nada, e você está ali, com pessoas que você nunca viu antes, e você nunca teve nenhum contato com elas. Como que nós nos sentimos? Bem? Nós nos sentimos bem? Ou como? E isso é o fenômeno de como nossa consciência pessoal, quando ela não tem a referência de como funciona aquele grupo, o que, que é que vale naquele grupo, quais são as crenças e valores, como nos adaptar ao comportamento dessas pessoas, imediatamente acontece algo em nós. Imediatamente. Não? E para mim o caminho fenomenológico é como se estivéssemos sempre muito entre essas duas partes da experiência humana. E você pode se perguntar, através da constelação familiar, eu tenho agora mais certeza de tudo? Eu sei mais? E, portanto, eu me sinto mais dono da verdade? Ou como é que eu olho para as outras pessoas que talvez não conheçam constelação familiar? Como pessoas menos, sei lá, educadas ou com menos conhecimento que eu? Qual foi o efeito de estar em contato com a constelação ou os ensinamentos de Bert Hellinger? Ou eu tive mais umas compreensões sobre como eu sou e como eu atuo e como eu me comporto. E ao talvez mudar esse comportamento por alguma coisa que aconteceu comigo, como é que outras pessoas hoje olham para mim? Porque isso também é um efeito possível. O efeito possível da má consciência é, nesse grupo onde eu talvez buscava muita segurança, reconhecimento, não? De repente, se essas coisas não me ajudam mais a me sentir tão bem e tão segura, o que, que acontece quando eu abro meu olhar para outras coisas? Porque o efeito disso normalmente é que essas verdades e certezas absolutas começam a, né, diluir um pouco. E como é que as pessoas reagem a isso? A quantas pessoas vocês contaram da sua jornada com a constelação familiar e Bert Hellinger na sua família? E quantas pessoas, com quantas você compartilha essas noites, assim, onde você encontra com outro grupo de pessoas falando sobre esses temas? Porque existem outros grupos que não querem saber disso. E existem pessoas, inclusive, que não acham coisas boas disso. E você percebe se talvez para essas outras pessoas você gostaria que elas fossem convencidas disso, que é um trabalho muito bom e que elas precisam também aderir ao movimento da constelação familiar, é? Como que nós funcionamos? Não? Ou nós simplesmente trocamos um grupo pelo outro? Ou nós buscamos em outras pessoas algo que talvez na nossa própria família não encontramos? Como muitas pessoas que talvez buscavam em Bert Hellinger, ou também em Sophie Hellinger, seus pais. E como que Bert Hellinger era com essas pessoas, como que ele trabalhava com essas pessoas na sua presença. E às vezes, quanto mais a pessoa olhava com expectativa e vontade e desejo e querendo muito uma constelação, às vezes, tudo que ele dizia para essa pessoa era: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer isso. Como seria um constelador que dissesse: eu vou fazer algo por você? Eu vou mudar a sua vida com a constelação. O que isso diz sobre o constelador, uma consteladora? E Bert Hellinger falou nas ordens da ajuda sobre
como ele as via, né? Ele chamava de terapeuta antes, né? Antes de falar de consteladores, mas ele falava sobre esse grande perigo e a grande sedução de trabalhar com constelação familiar ou com qualquer outra forma de ajuda de um lugar que não ajuda. É interessante, né? Um lugar que não ajuda. E hoje, quando eu olho para a constelação familiar e as pessoas, eu vejo que existe talvez algo para descobrir, principalmente em relação à consciência, principalmente a nossa consciência pessoal, ou como trabalha uma consciência coletiva. Né? Uma consciência coletiva, inclusive, de pessoas que conhecem constelação familiar, porque já tem muita gente que conhece constelação familiar. Muitas pessoas. Não só vocês, não? E você sabe disso. E percebam um pouco como é isso. Como é fazer parte desse grupo. É um alívio, é um conforto. Eu já me senti assim em outros grupos, em outras épocas, talvez. Grupos de amigos, grupos de colegas. É a mesma coisa para mim. Ou eu talvez vejo o quanto que também Bert Hellinger tinha um motivo por falar tanto de que existe uma consciência coletiva que mais cedo ou mais tarde, diante de outra consciência coletiva, entra em conflito. E como vivemos esse conflito em nós? Não? O conflito de dizer ou uma coisa ou outra. Ou isso ou aquilo. Quando o trabalho de Bert Hellinger, em essência, diz: existe isso. E existe isso. É uma coisa e outra. É papai e mamãe. Os homens e as mulheres. Ou as mulheres e os homens. Nada melhor, nada pior. Todos aqui. A fenomenologia e a postura fenomenológica tem a ver com reconhecer o que é. Reconhecer o que é significa como as coisas são, elas podem ser vistas por existirem. Não? Isso não significa que vemos. Não? Nós falamos sempre em ver as coisas porque olhamos uma constelação, o que está por trás de dinâmicas, ou quem mais faz parte, ou outras coisas também. Mas o interessante é que, às vezes, algo em nós já percebe isso, já percebe que tem outra coisa por trás, e já percebe que talvez nós mesmos, né, excluímos algo ou alguém. Nós mesmos dizemos para algo ou para alguém: não, aqui não, eu não, comigo não. Como isso é para vocês? E vocês diriam que isso não pode existir, que você não pode ter resistências e você não pode sentir que você exclui, que você não gosta e que você tem dificuldades? Por isso que eu pergunto quanto que esse conhecimento de Bert Hellinger nos torna mais humanos, mais em contato com como somos de fato. Ou como a ideia ou a imagem de um constelador, uma consteladora, uma pessoa que conhece constelação familiar é outra imagem que nós temos. Uma imagem de alguém que é diferente. Ou uma imagem de alguém que atua ou fala diferente. Por isso que eu pergunto a vocês. Isso aqui, obviamente, é também da minha parte uma, uma reflexão. Uma reflexão no sentido de o que Bert Hellinger deixa para nós. Ele nos deixa respostas para tudo ou perguntas? E para mim, ele trabalhava muito mais com perguntas do que com respostas. E quando vinham as respostas,
o que ele dizia para mim, que traduzia isso, muitas vezes não era nada pessoal. Não era Bert Hellinger falando isso para essa pessoa. Eram às vezes frases. Às vezes eram frases que vinham naquele momento. Como às vezes aparecem pessoas na vida de vocês que falam: nossa, aquilo que você me disse foi tão importante. E você nem lembra. Porque era importante para ela. E por que você disse isso? Você não lembra. Porque simplesmente passou. Passou por você. E foi você que disse. Mas não é importante que você sabe que você disse. Imaginam se eu tivesse aqui, antes dessa live, né, um roteiro, o que eu vou falar. Eu vou falar bem, né, de tudo aí com Bert Hellinger, da minha experiência com Bert Hellinger. O que é relevante de Bert Hellinger hoje? O que é relevante hoje de Bert Hellinger, onde vocês não tem como conhecê-lo pessoalmente, a não ser através de gravações ou através dos livros? O que eu posso aqui acrescentar a uma experiência de vocês ao conhecerem o trabalho de Bert Hellinger e a constelação familiar? E o que está por trás, talvez, de uma vontade de saber mais sobre Bert Hellinger, ou se conectar com ele, ou buscar algo, né, com a constelação familiar? É se reconhecer mais humana ou mais humano, ou se livrar, ou ter algo, obter algo. E eu não acredito nem em uma coisa nem na outra. Eu não acredito que constelação familiar existe para se livrar de nada, nem para obter nada. Eu acho que funciona de uma maneira talvez mais misteriosa e ao mesmo tempo mais conectada com essa forma de estar se conectando consigo e com a vida. Com a vida como ela é. Não uma vida talvez tão pacífica, harmoniosa e linda e maravilhosa como às vezes ainda queremos ou desejamos. Sim? Uma vida melhor, em aspas. Qual que é a nossa expectativa? Quais são nossas imagens? Porque Bert Hellinger se dizia iconoclasta, que é uma palavra um tanto antiga, né? Se refere a uma coisa religiosa, porque ele vinha dessa área religiosa. O iconoclasta era alguém que derrubava, que destruía imagens. Imagens. Nossa cabeça, nossa mente funciona através de imagens. Eu tenho uma imagem de mim, de quem eu sou. Eu tenho uma imagem do meu pai, de como meu pai é. Eu tenho uma imagem da minha mãe. E o que vemos na constelação? Minha mãe é como minha mãe realmente é, do jeito que eu falo? Meu pai é esse pai de quem me contaram? Ou que eu conheço como filho ou como filha? Como é meu pai? Como é minha mãe? Eu conheço a verdade? Ou eu constelei, portanto eu sei qual é a verdade? Foi o oráculo da constelação que me mostrou? Como é? Como é? Quais imagens nos ajudam e quais imagens que nós temos, ó, nos tiram força? E sem imagens, nós não sobrevivemos. Então, nós temos novas imagens, outras imagens. Então, por qual imagem você trocou uma coisa por outra? A imagem que você tem hoje da constelação familiar depois de você conhecer a constelação familiar? A imagem de Bert Hellinger, talvez a imagem que você tem dele, ou a imagem que você tem porque você viu fotos, ou você viu vídeos, ou você até assistiu alguma coisa com ele. Como fica a sua imagem? Como é se conectar com algo que é mais
amplo do que essa imagem. Como é poder sustentar que o que eu vejo, independente do que seja, nunca é tudo. Ou só isso, só aquilo. Para mim, isso é, como eu falei para vocês, também para mim uma reflexão sobre como eu via Bert Hellinger e como eu via ele trabalhando, porque ele não trabalhava desse lugar de certezas. Ele falava de coisas que aconteciam naquele momento com ele, ou coisas que passavam por ele, mas não como uma coisa de eu vou ensinar tal coisa e agora vocês vão escutar a verdade dos meus lábios. Como era o efeito? Para mim, tudo que importa nesse trabalho de Bert Hellinger, para mim, hoje, quando eu vejo isso da fenomenologia, na própria fenomenologia, tudo tem apenas efeitos. Chove, molha. Faz sol, seca. Quando venta, venta. Quando neva, que não é o caso aqui, neva. Algo sempre está em movimento e sempre está acontecendo. Então, a ideia dessa ideia do campo, a ideia de que algo é limitado a um certo lugar, como as igrejas, né, que eram limitados a essas casas onde Deus supostamente estava mais presente. Talvez seja isso um pouco também que nós perdemos de vista se nós focamos muito na constelação familiar como um evento ou como um fenômeno em si. Porque a constelação familiar, para mim, é muito mais uma maneira de fazer algo aparecer, talvez, de uma maneira um pouco mais clara, de talvez fazer algo mais visível. Mas o impacto que isso tem, o efeito que isso tem, ninguém sabe. E muitas pessoas, talvez, gostariam de falar, cura câncer, faz milagres. Olha, cura câncer e fazer milagres, tem vários outros trabalhos que fazem isso também, supostamente. Engravida, deixa as pessoas felizes, conseguem casa, conseguem vender casa, ou comprar casa, ou casar, ou sei lá. É para isso que serve a constelação familiar? É para isso que serve esse conhecimento? Para conseguir coisas? Eu pergunto. Tá? Eu pergunto. Constelação familiar serve para conseguir coisas? Para que serve esse conhecimento? Ele serve como? E a quem? E segundo Bert Hellinger, serve a todos, os vivos e os mortos. E como? Não sabemos. Não sabemos. E se nós imaginamos que sabemos, é uma imagem apenas. É só uma imagem. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui aí de vários estados e cidades. Eu já vi pessoal aqui do estado onde eu estou, pessoal de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paraná, São Paulo. Então, agora, nesse momento, vou ter aqui a assistência da Daiane para quem gostaria de fazer uma pergunta agora nesse momento para mim. Quem tiver uma pergunta para fazer para mim, que fala com a Daiane para que ela pode liberar seu vídeo. Gostaria de agora deixar as pessoas aparecerem um pouco comigo aqui na tela para fazer uma pergunta, se eu puder responder algo. Alguém tem alguma pergunta para o Matias? Escreve eu aqui no chat, que eu libero para vocês entrarem aqui, por favor. E é sempre bom ver vocês, ver a cara de vocês e ver quem fala. Por isso que nós vamos fazer isso dessa forma. É boa interação, né, Matias? Sim, eu sempre gosto de ver as pessoas. Então, quem tiver uma pergunta, pessoas, vamos aproveitar nosso tempo aqui juntos. Quem gostaria de perguntar uma coisa para mim? E a Dai vai liberar o vídeo para que a pessoa possa falar aqui. Coloca aqui no chat, pessoal, que eu libero aqui para vocês, por favor.
Não todos de uma vez, gente. Tá? Calma. Tem muita gente, assim assim eu não vou conseguir, gente. Vamos devagar, por favor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. Eu acho que teve mais pessoas que falaram de onde são. As pessoas já falaram sobre algumas. A Tânia escreveu Tânia Mara escreveu aqui. Sim, sim, mas eu acho que não foi uma pergunta exatamente. Mas quem tiver uma pergunta, pessoal, vamos aproveitar. Bert Hellinger sempre dizia que boas perguntas sempre servem a muitos. Então, quem tiver uma pergunta, A Perla, vamos chamar a Perla aqui. Perla, eu te mandei o convite, só você aceitar. Perla, eu te mandei o convite, é só você aceitar, tá? ela vai ver se ela consegue. Se tiver uma maior dificuldade técnica aí também, nós vamos esperar um pouquinho. E qualquer coisa, Perla, se você não conseguir, aí sim, só se a pessoa tiver um problema técnico, ela pode colocar a pergunta aqui no chat. Perla, escreve aqui pra gente se você não tá recebendo o convite, senão eu te mando no WhatsApp. Ok. Se tiver mais alguma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta, perguntar algo, eu convido vocês a fazer isso. Tá, tem uma pessoa com uma pergunta que não tem a ver com a nossa. Tem a ver não com a nossa. Nosso encontro hoje, mas no caso do Wagner, sim, eu tenho uma conta de Instagram, você me acha. A Dai já colocou aqui a conta. Ok, Mariana tem uma pergunta e a Dai, ela está tentando agora deixar uma outra pessoa entrar aqui com o vídeo, mas eu vou responder a pergunta da Mariana. Sim? Eu convidei a Mariana a Okay. entrar aqui no estúdio, vamos ver Ela se ela consegue. perguntou sobre uma coisa ou outra, uma coisa e outra. Sim? Sim. Ok. Quando olhamos para nossos pais e nós olhamos para tudo que nossos pais são, como eles são, como pessoas que elas são, sim? O que isso significa? Minha mãe é boa, meu pai é bom, minha mãe é má, meu pai é mau. Sim? Então são perguntas. Ah, uma pessoa que apareceu, que bom. Olá. Eu vou só responder a Mariana. Ah, Mariana, você está aqui. Ok, Mariana. É você mesmo. Ok. Bem, e você perguntou essa coisa, né? Sobre ou e. Se eu digo ou, não? Como se. Desculpa, tá falhando, tá picotando. É, Eu não peguei muito bem se é quando você falou uma coisa ou outra, ou que deve ser uma coisa e outra, né? Não excluir, mas aí eu queria entender melhor. sim, bem, aí você está falando mesmo sobre isso. Não excluir. Não? Como se não é para excluir, então é para incluir tudo. Mas essa é exatamente a questão. Eu sou eu como pessoa que eu sou hoje, certas coisas, quando eu vejo certas coisas acontecendo, como você vê as pessoas se comportando, como se comportam, fazendo as coisas que fazem, quanto disso você pode dizer,
Ah, sim, sim. Uhum. Ou algo em você diz, não, isso não. Isso não deveria existir. Ou você diz, eu não concordo com isso. Porque algo em mim e em nós, em todos nós, Mariana diz, na minha capacidade de ver as coisas, olhar para as coisas, eu tenho um limite. Eu tenho um limite natural de várias coisas, não só porque eu não conheço, mas porque aquilo que eu vejo imediatamente gera uma resistência em mim, onde eu falo, não, não, essa pessoa, o que ela faz, não. Independente de que seja, tá? Eu estou falando isso de uma maneira mais geral, porque se eu fosse entrar agora em muitos detalhes, né, nos pararíamos lá na ética, moral, ou outras coisas. Mas eu estou falando sobre uma coisa de Bert Hellinger, sim? De como olhamos para pessoas e olhamos para outros comportamentos, de como olhamos para outras pessoas de outros lugares, outras cidades ou culturas e religiões, e olhamos como, né, elas se comportam. E se eu dissesse que as pessoas se comportam assim, desse jeito, e tem pessoas que se comportam também de outro jeito. E ambas as coisas existem. Porque senão eu deveria, talvez na minha mente, dizer: ah, essas coisas existem, mas um dia vão desaparecer e não vai ter isso mais. Um dia as coisas vão ser melhores, então tudo que eu não gosto e tudo que eu não concordo vai desaparecer. O mundo vai ser melhor. O mundo vai ser melhor, porque tudo com que eu discordo não existirá mais. E isso acontece conosco. Nossa consciência funciona assim. Nossa consciência vê partidos, religiões, culturas, homens e mulheres, várias coisas, e automaticamente, sem você perceber, sim, faz assim, clac, abre uma fresta, abre uma brecha, abre uma distância. E outras pessoas que você nunca viu na sua vida, quando elas te dizem algo que você conhece, ou você se conecta, se sente próxima, se sente bem, faz assim, tum, você imediatamente se sente mais próximo. Se sente mais à vontade, sente que é mais familiar, sente que é mais seguro. E é assim como acontece com a nossa consciência pessoal junto ao coletivo. Né? Aquilo que eu falei que se você entrasse numa sala agora, Mariana, de um monte de gente que está uniformizada e que você nunca viu na sua vida e que estão falando sobre algum assunto que não tem nada a ver com nada, você não vai se sentir bem. Você não pode se sentir bem. Ou se eu te colocasse num avião agora e você descesse, né, sobre algum país e você nunca viu na sua vida. E isso é o ou uma coisa ou. Porque ou você se sente bem, ou você se sente mal. Ou você concorda, ou você discorda. E ambas as coisas existem em você. Por isso que eu falo e. Tá? Por exemplo, tem coisas que eu consigo incluir, coisas que eu não consigo incluir. Eu sou uma pessoa muito gentil e eu sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa alegre e eu sinto tristeza, muitas vezes. E, e, e. Percebe o efeito que tem isso? Ah, sim, sim. Esse I amplia. Tá? O I amplia, ele amplia. Ele amplia no sentido de que outras coisas também são possíveis. Inclusive, outras coisas também são reais e outras coisas também existem. E não é uma questão nossa de dizer isso é certo e a outra coisa é errada.
Porque certo e errado é sempre ou. Ou uma coisa ou outra. E isso é da nossa mente, tá? Nossa mente funciona assim. Nossa mente é um grande computador super complexo, que é um pouco como a inteligência artificial hoje, que funciona como um algoritmo que diz 0, 1. 0 é não, 1 é sim. Não, sim. Não, sim. Ok? Isso é a nossa mente. Então, do mesmo jeito que você vai ver uma cor, e você vai falar assim, essa cor. E você vê outra cor, e você, sem querer, vai falar, não, essa não. Você vai ver um prato de comida, e você começa a salivar, e diz, esse prato. E você vai ver outra comida, e fala assim, não, essa não. Você escuta música que entra no seu ouvido, Mariana, e você fala, uau, nó que música boa. E entra um outro tipo de música no seu ouvido, e você diz, nossa, que merda é essa? E você não escolhe. Acontece. Acontece. E isso é parte de como nós funcionamos. E se eu posso olhar para mim e perceber que eu sou assim também, essa ideia de se tornar uma pessoa sistêmica ou uma pessoa com maior consciência ou sei lá o que, isso muda um pouco. Porque, em primeiro lugar, eu reconheço que isso tem em mim. Eu faço julgamentos. Claro que eu faço julgamentos. Fazer julgamentos faz parte. Fazer julgamentos não é algo que eu tenho que parar de ter. Mas eu posso observar que eu tenho julgamentos. E eu posso observar como é que eu critico, como é que eu exijo, como é que eu sou mais a favor de uma coisa e contra outra. Quando eu falo isso para você, Mariana, o que está ficando mais claro para você? Algumas dúvidas. Eu tenho muito essa questão de o que eu preciso incluir, excluir. Tem muita coisa que eu não quero, muita coisa que eu não queria Sim. querer. Isso. Então, eu sou de incluir tudo, mas tem coisa que não. Então, Eu sou de incluir tudo até um certo limite. Tá? até Sim, ponto, certo ponto. sim, exato. Não sei. É porque eu não dou conta de tudo. De tudo, eu não dou conta. Oi? Tá? Falhou De aqui. tudo, eu não dou conta. Tudo. Eu incluo tudo e todos o tempo todo. Não, eu não incluo todos. Não tem. Tem coisa que a gente não tem controle, de escolher o que. Sim. E isso é importante também. Essa parte sem controle. Essa parte incontrolável. Essa parte que faz parte de como eu sou. Ok? E onde eu posso me observar, eu posso observar como funciona a minha cabeça e minha mente. E posso observar quais são e de onde vêm, às vezes, minhas prioridades e minhas preferências. Porque minhas preferências não são só minhas, nunca são só minhas. Isso faz sentido para você? Pois é. Sim, faz. São preferências também dos ancestrais, né? É isso? Bem, às vezes não é tão ancestral assim, às vezes é da minha mãe mesmo, ou do meu pai. menos, É. menos antigo, pode ser mais recente, tá? Aham. Ok? Ok, Mariana, obrigado Sim. pela Isso aí pergunta, dá viu? pra perceber. Eu não precisa nem da minha mãe. As preferências da minha mãe eu sei, dá pra eu ouvir bem todo dia. Sim, sim. Não, faz parte, faz parte. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado. Dai, vamos ver Obrigada. se conseguir agora colocar a Perla. Sim, eu vou adicionar ela aqui que ela já conseguiu entrar. Ok, Perla conseguiu entrar. Obrigado, Mariana. Vamos ouvir a Perla. Oi, Obrigada. Perla. Oi, Matias, que saudade. Então, Matias, eu não sei se seria bem nesse contexto, mas eu acho que você pode me trazer muitas coisas. Na evolução do Bert e com Sophie, houve uma, digamos, uma dinâmica voltada mais para a espiritualidade. E aí eu gostaria de saber o que você pode nos dizer da sua experiência, das suas vivências,
como foi esse processo, como está agora, porque é bem interessante tudo que aconteceu, um pouco do Bert, né? Eu não tenho tanta experiência quanto você, e a sequência com a Sophie Hellinger. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acredito que, como tudo, né, eu não sei se as coisas evolvem, porque isso eu sempre tenho uma ideia de que algo fica melhor. Mas evolução, para mim, tem um certo aspecto de como as coisas se desenvolvem. Simplesmente como as coisas vão. Não? E se transformam, não? E eu acho muito interessante perceber duas coisas. Não? Primeiramente, que Bert Hellinger, sendo uma pessoa que veio de uma ordem religiosa e que tinha toda uma disciplina espiritual, tá? Fala sobre a espiritualidade como, muitas vezes, uma outra forma dessa consciência coletiva funcionar também. Porque eu imagino quem é meu Deus, e eu imagino quem é o Salvador, e eu imagino quem são os santos e quem não são, e quem são os que são contra a minha fé, e que são os bons, que são a favor da minha fé. E tudo isso é um aspecto da espiritualidade, enquanto uma coisa que também faz parte do nosso comportamento, né, em grupos. Isso é um aspecto. Um outro aspecto é que existe algo além de tudo que vemos e tudo que acontece conosco, e que tem muito a ver com o que eu falei sobre o fenomenológico, que simplesmente acontece. E nós não temos como explicar o que está acontecendo. Mas nós queremos usar imagens para que essas imagens nos dão uma ideia de que sabemos o que está acontecendo. Então as pessoas falam sobre, sei lá, transições planetárias, e falam sobre os astros, e falam sobre deuses, e falam sobre várias coisas, mas são só imagens. Ninguém sabe. E isso, sustentar o não saber, em última instância para nós, Perla, é insuportável. É insuportável se minha mente, que funciona através de imagens, não tem uma imagem. Uhum. É como se eu tivesse que saber que as forças e a força, ou sei lá o que, faz as coisas assim ou assado. E que é um pouco como eu falei, nós vamos entrar de novo em um julgamento sobre sim, não, certo, errado. É isso, mas não é aquilo. Tá? E muitas vezes a espiritualidade, às vezes, é como se fosse uma extensão da nossa própria mente e projeção mental, de nós querendo saber com toda a nossa vontade como nós somos e como funciona o mundo. Como eu sou, como você é e como é a humanidade. E assim a humanidade, e assim é o mundo, e acabou. Então a espiritualidade, para mim, gera, às vezes, um grande alívio, mas a verdadeira espiritualidade, segundo aquilo que eu experienciei com Bert Hellinger, tem algo de misterioso. E o mistério, esse mistério, nós também nos deparamos com ele às vezes. E normalmente chegamos mais perto desse mistério quanto mais nós chegamos perto a assuntos como vida e morte. Né? Ou quando chegamos a assuntos como paz e guerra, ou umas coisas assim. Umas coisas bem sérias, bem profundas. E onde eu não tenho uma resposta fácil. E onde eu não posso dizer, eu sei já o que está acontecendo. E eu tenho uma explicação para isso. Né? Então, espiritualidade, para mim, e eu acho que Sophie Hellinger foi alguém que, antes de conhecer Bert Hellinger, tinha uma própria jornada na prática espiritual de buscar respostas, ou de buscar pessoas que representavam algum movimento, ou algum grupo, ou alguma maneira, porque nos anos 70 e 80 havia muito disso, muito, muito, muito. E a própria Sophie teve, obviamente, muito contato com isso, porque ela também buscava para si respostas. E ela buscava isso no âmbito de muitas pessoas que, enfim, falavam sobre coisas invisíveis e espirituais, etc. Enquanto que Bert Hellinger, que vinha da igreja, foi para o caminho da psicologia, e falando sobre comportamento, e falando sobre emoções, e falando sobre sentimentos e o corpo.
E eu acho que ambos se encontraram nesse ponto onde, para mim, foi como se fossem duas formas distintas, obviamente, porque Bert Hellinger era Bert Hellinger e Sophie é Sophie, de Uhum. como olham para as pessoas, ou olham para si e para o mundo. O que eu não acredito, Carla, o que eu nunca vi é que a resposta é final. A resposta é essa. Porque se uma resposta te toca e uma resposta entra em você e te afeta, então essa resposta te leva para uma compreensão e ela te leva para um próximo passo. Mas ela não te... Eu vou ser bem mundano aqui, tá? Ela não te ilumina. Isso não é o fim. Não acabou. Você sabe que não acabou ainda. E você já viveu um bocadinho mais que eu. E você sabe que não acabou. Não acabou. Ainda não acabou. E você ainda não tem a resposta final para as coisas. E para mim, eu acho que nesse caminho de Bert Hellinger, essa questão de fazer o caminho enquanto você está no caminho, você faz o caminho. Uma das coisas que para mim era muito importante era esse passo a mais um passo. E às vezes só um passo. Porque às vezes a espiritualidade parece um videogame, né? Você vai subindo de nível até chegar no grande chefão e aí você ganhou. Você ganhou o jogo, né? E aí você tem um prêmio. Sim? Como é que você se sente com essa resposta, tá? Muito bem, muito bem. Eu queria saber essa compreensão mesmo, porque eu trabalho muito com a parte espiritual e fiquei bem satisfeita, gostei bastante. É isso, sempre tem um a mais. Ela não é estática, a constelação, né? O mundo não é estático, né? Parece que não. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada. É, Obrigada, Inácio. Bom, gente, já passamos de 1 hora aqui, tivemos alguns problemas técnicos, mas faz parte da tecnologia. Eu vejo que nós estamos fazendo movimentos incríveis, encontros incríveis, temas incríveis. Eu vi agora uma pessoa comentar que não conhecia o Matias. Tem bastante gente que conhece, bastante gente que não conhece, mas tem gente aqui que participou do projeto que a gente iniciou, ele já fez uma turma e foi algo assim maravilhoso. Então a gente está numa fase de nova turma, turma 2. A Dai vai passar aqui nos grupos, quem está aqui vai ter um belo desconto, mas é um curso simples e maravilhoso. Quem não conhece Matias Bronk, é o momento de conhecer. São encontros online. O resultado da turma 1 foi algo maravilhoso. Quem está aqui, teve na turma 1, fala aqui como foi. Só se for ruim também pode falar, viu? Não tem pode problema falar nenhum. também, por Está aqui favor. Nós aberto falamos para as tudo. duas coisas. Então, a gente está lançando, como vários outros projetos, mas o Matias Bronk é uma figura que eu aprendi a admirar, aprendi a conhecer anos atrás, lá na Alemanha. Ele foi uma pessoa que conviveu direto com o Bert e, com certeza, é uma das pessoas hoje, no Brasil, com esse maior tempo de convivência e de conhecimento desses pormenores. E nada melhor do que aprender direto na fonte, né? Se alguém bebeu dessa fonte, acho que o Matias bebeu, foi, voltou e vamos embora. Então, gente, é uma oportunidade única esse curso com ele, é um curso pequeno e vão vir coisas maiores por aí. Se você gosta, vai acompanhando o IBCF, vai acompanhando a gente. Quem tiver ideias também, traga coisas para a gente, porque o objetivo da gente é essa união de forças e uma coisa que a gente prega aqui no Instituto, pessoas com conteúdos realmente adequados, alinhados ao pensamento de Bert Hellinger. Então, minha gente, nós estamos num movimento muito grande para a gente levar esse legado adiante. Então, se você quer aprender mais, quer levar esse legado adiante, Matias, faça você mesmo o convite para a gente encerrar o nosso convite de hoje. Sim, o convite final. É. Sim, o convite é esse. O convite é eu poder compartilhar com vocês algo, para mim,
relevante e importante, e acho que também nisso eu pude me reconectar com minha vocação de professor. E é isso, para mim a constelação familiar é um caminho de aprendizagem, é um caminho de vivências e de experiências, não de respostas prontas e nem de certezas absolutas, e sim uma postura talvez um pouco mais alinhada com essa coisa desconhecida, que nós podemos ter mais humanidade, mais contato com as pessoas, e onde eu acho que a constelação familiar está a serviço de todo mundo. Então é isso aí, gente. Para quem realmente tiver interesse, não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única. Esse curso do Matias, eu posso falar que ele foi sensacional. Todos que participaram adoraram. E eu posso dizer, para quem já é constelador, para quem quer conhecer, para quem quer aprofundar, é uma oportunidade única. Então, a gente vai passar nos grupos. Quem está aqui hoje tem 15%. E é o nosso papel, IBCF, trazer pessoas sérias, projetos sérios e fazer um trabalho incrível em prol do nosso mestre Bert Helling, onde ele quer que esteja. Matias, muito obrigado pelo encontro de hoje, obrigado a todos que estiveram aqui presentes, e fique atento nas redes sociais, nas novidades e todo o dia a dia e todas as coisas que vamos trazer. Mas, último recado, não percam esse curso, ele é imperdível, é incrível. Até mais, gente. Obrigado e boa noite. Obrigado.